o cheiro do crime. Ela pode ser o cheiro da autoria do crime, mas há que se ter crime para ela se iniciar. E eu quero demonstrar aqui, presidente, que nós não temos crime para processar a senhora presidente da República. Tudo que foi falado antes de mim aqui pode sim processar a presidente da República, mas não pelo artigo da Constituição que se refere ao impeachment, e sim pelo artigo 77 que se refere ao processo eleitoral. O impeachment é uma situação excepcionalíssima e exige sim que o crime esteja comprovado. E aí eu quero me referir aos dois aspectos que o senhor relator coloca em seu relatório, embora alargue outras compreensões para chegar à descrição. Nós estamos aqui julgando a presidenta Dilma com a possibilidade de empichá-la por 6 decretos, vejam bem, 6 decretos de crédito suplementar que ela fez em 2015 e 6 meses de atraso no pagamento das subvenções dos juros do Banco do Brasil ao Plano Safra. Será que isso é suficiente para afastar uma presidenta? Quero dizer, senhor relator, embora Vossa Excelência diga que não é golpe, esses dois fatos não se constituem como crime suficiente para fazer um impeachment. Me desculpe, mas é golpe sim. Pode ser golpe de voz mansa, pode ser golpe feito pela serenidade de Vossa Excelência, mas é golpe porque não respeita a Constituição. E eu queria aqui falar dos decretos, porque Vossa Excelência inova em matéria de direito orçamentário e financeiro. Vossa Excelência coloca como uma das condições do cumprimento da meta do superávit primário, não a execução do orçamento, mas as autorizações orçamentárias. Em qual lei isso está? Na Lei de Responsabilidade Fiscal não é. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias não é. Na Lei de Orçamento também não é. O orçamento é uma previsão. Você fixa a despesa em cima de uma previsão da receita. Você só tem condições de executar um orçamento com a realização da receita. Por isso, para a gente atingir uma meta fiscal, não é o crédito orçamentário, a dotação orçamentária que, sendo restrita, vai atingi-la, mas sim a execução financeira. Tanto isso é verdade que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala, quando fala do relatório bimestral, que se a realização da receita não comportar o cumprimento da meta de resultado primário, torna necessário a limitação de empenho, que nada mais é que o contingenciamento da despesa. Se fosse verdade a sua tese de que aumentar um crédito orçamentário impactaria na meta, teria que ser verdade também que nós deveríamos, não é contingenciar o financeiro, mas anular créditos orçamentários. Então, o orçamento é aprovado, a presidenta está na execução dele, e se não se verificar a meta, ela tinha que ter sido autorizada pela Lei de Responsabilidade Fiscal a anular a dotação, e não a contingenciar despesas. Mas não é isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca. A Lei de Responsabilidade Fiscal não manda anular a dotação, manda contingenciar despesas. Ou seja, depois de 30 dias da publicação dos orçamentos, o Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal e de desembolso. E se não for verificada ao final de cada bimestre a realização da receita pretendida, os poderes terão que limitar o empenho e a movimentação financeira. Se fosse a tese de Vossa Excelência, teria a lei, o legislador colocado que a presidenta teria que anular a dotação orçamentária. Então, não encontra sustentação legal essa avaliação de Vossa Excelência de que decretos de abertura de créditos suplementares que mexem na dotação do orçamento vai impactar a meta. Portanto, esses decretos não se constituem crimes, até porque a presidenta observou os artigos 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e fez o contingenciamento. E o contingenciamento orçamentário de 2015 foi da ordem de 80 bilhões de reais, um dos maiores da nossa história.
Portanto, com o seu relatório, Vossa Excelência acaba com a Lei 4.320, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com os princípios e com a interpretação das normas de finanças públicas. Por isso disse o nosso nobre advogado-geral da União, vai ser impossível administrar e governar daqui para frente se prevalecer o relatório feito por Vossa Excelência. Ademais, o que se fez nesses decretos, com excesso de arrecadação, foi com excesso de arrecadação privativa dos órgãos. Não foi excesso de arrecadação em geral, foi excesso de arrecadação de uma determinada universidade dentro do MEC, o excesso de arrecadação da Justiça do Trabalho, o excesso de arrecadação da Justiça Eleitoral. Se a gente não coloca isso para dentro do orçamento, quando se realizar a receita para fazer aquela despesa e não tiver essa arrecadação própria do órgão, vai ter que usar a arrecadação geral do Tesouro. Aí sim nós podemos fazer déficit. Então está errada a sua concepção, porque excesso de arrecadação aqui é de fonte específica, que não pode ser usada para outra coisa a não ser para aquela despesa. E o entendimento do TCU a respeito desses decretos, me desculpe, ele existiu sim. Existiu em 2001, quando ele analisou os decretos suplementar, que foram editados em situação análoga. E se 2009 o TCU não falou sobre os decretos, também não normatizou, ou seja, não acresceu à lei o seu entendimento. Então não poderia, na primeira vez que analisa posteriormente, sequer alertando a Presidenta da República, já lhe dá uma pena máxima, que foi um parecer pela rejeição de suas contas, que ensejou toda essa discussão que nós estamos tendo aqui. E eu queria também falar sobre a questão das operações de crédito. Vamos de novo nessas operações de crédito. Nós estamos falando de uma operação junto ao Banco do Brasil do Plano Safra, que o governo federal paga a subvenção de juros do Plano Safra. Ao invés de o agricultor pagar o juro de mercado, a União paga, o governo paga uma parte desse juro para o agricultor pagar menos. Isso está regido por uma lei de 1992, não foi criada pela presidenta Dilma. E Vossas Excelências estão dizendo que isso está configurando uma operação de crédito porque ela atrasou 6 meses o pagamento. Sabe por que ela atrasou 6 meses o pagamento, senhor relator, senhor presidente? Ela atrasou porque o Tribunal de Contas abriu em abril, no mês de abril de 2015, um processo para levantar possíveis irregularidades junto às operações dos bancos oficiais. E esse processo tramitou de abril até dezembro de 2015. Não foi nas contas de 2015 que isso foi analisado. E o governo federal pôde falar com o Tribunal de Contas, pôde discutir, pôde apresentar recurso. E só em dezembro o Tribunal de Contas deu parecer de que o governo teria que pagar no mês subsequente o que devia ao Banco do Brasil. Mas como essa decisão só saiu em dezembro sim, o governo pagou. Portanto, nem o atraso de 6 meses tem, porque estava sob júdice, sobre análise do Tribunal de Contas. É muita forçação de barra o que Vossas Excelências estão fazendo para caçar a presidenta Dilma. Portanto, eu queria dizer aqui que é fundamental que quem está nos ouvindo, quem está acompanhando esse processo, não se deixe enganar por discursos políticos aqui. Porque essa questão do conjunto da obra, que Vossa Excelência mudou agora para pano de fundo, serve tão somente para fazer uma discussão política de processo eleitoral. Não uma discussão de impeachment, que é uma situação excepcionalíssima e que requer crime, sim. O cheiro que se fala aqui da justa causa e que Vossa Excelência mencionou, não é o cheiro do crime, pode ser o cheiro da autoria. Agora, o crime aqui é necessário. Nós vamos afastar uma presidenta sem ter crime correspondente na lei. Vou repetir, por 6 decretos, quando Fernando Henrique fez 101, quando Lula fez 32, 6 decretos de suplementação orçamentária e o dito atraso de 6 meses para pagar a subvenção do seguro-safra do Banco do Brasil. Eu lamento muito, mas nós temos que deixar registrado nessa comissão, sim, que é um golpe. Um golpe de voz mansa, mas é um golpe contra a Constituição. E o fato de ter a defesa, ou de nós estar falando nessa comissão,
não é e não vai dar legalidade a esse golpe. Apenas o processo está sendo cumprido, mas quando os requisitos fundamentais para julgar a senhora presidenta não estão sendo observados. Obrigada.